Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes, especialmente o senhor Alisson, Paulo, Alice, extensionistas da EPAGRE, ao senhor Daniel Guio, presidente dos apicultores, Dalvo Maier, presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, Milton Mills, presidente da CIL-CDL, o senhor Fernando Bistorov, da imprensa, Roque Marax e Rafael Trevisan. E a todos os que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao vice-presidente, vereador Osni Simon, para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohrschneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Bart, em viagem. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon, presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos nossos trabalhos da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 25 de novembro de 2024. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos apreciação da ata número 206 de 2024, da 39ª sessão ordinária de 2024. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 02 de 2024. Leitura do projeto de decreto do Legislativo número 03 de 2024. Leitura e discussão da indicação número 16 de 2024. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Na ordem do dia, teremos a segunda discussão e votação do projeto de lei do Legislativo 04 de 2024. Na explicação pessoal, também não temos nenhum vereador inscrito. Passamos para o pequeno expediente. Passamos a apreciação da ata número 206 de 2024 da 39ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 18 de novembro de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site da Câmara, e todos os vereadores receberam uma cópia. Todos os vereadores concordam com a dispensa? Está dispensada a leitura. Coloco em discussão a ata número 206 de 2024. A palavra está livre para discussão da ata. Coloco a ata número 206 de 2024 em votação. Quem está a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. A ata número 206 de 2024 está aprovada por unanimidade de votos. Leitura das correspondências. Solicito ao vice-presidente, vereador Osni Simon, para que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente aqui o presidente dessa casa, senhor Adriano Klein. Em nome dele, cumprimentar aos demais vereadores, a vereadora, aos funcionários desta Casa Legislativa, e também aqui estender também a saudação aos funcionários da IPAGRE, ao presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Iporã do Oeste, à imprensa, ao presidente dos apicultores, ao futuro secretário municipal da Agricultura, que também se encontra presente, aos populares que estão presencialmente aqui, e também aos que nos assistem via rede social. Correspondências. Ofício GP número 107/2024. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 25 de novembro de 2024. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a apreciação desta Casa Legislativa matéria para ser analisada, discutida e votada conforme segue. Projeto de lei complementar que altera e insere dispositivos na Lei Complementar número 57/2005,
que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Porão do Oeste e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Valmor Reis, Prefeito. Ofício número 03/2024, Iporã do Oeste, em 22 de novembro de 2024. Ao presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, senhor Adriano Klein. Assunto: justificativa de ausência em sessão. Senhor presidente, venho por meio deste ofício comunicar e justificar minha ausência na sessão ordinária da Câmara Municipal de 25 de novembro de 2024, devido a compromissos previamente agendados em Brasília em evento da CNM, onde participarei do seminário Novos Gestores 2005-2028. Esse evento é destinado aos prefeitos eleitos nas eleições 2024, em virtude das novas responsabilidades assumidas após minha recente eleição para o cargo de prefeito de Iporã do Oeste. A presença neste evento visa a busca de mais conhecimentos, discutir ideias, articular parcerias e garantir recursos e apoio para o desenvolvimento do município, abordando pautas de interesse público que possam trazer benefícios diretos para a nossa população. Tais compromissos são essenciais para atender às demandas do município durante o período de transição de mandato e fortalecer os vínculos de parceria com o governo federal. Ainda quero ressaltar que essa viagem não envolve o pagamento de diárias e reitero meu compromisso com as atividades legislativas e coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Michel Nidelbart, vereador. E seguem anexos os comprovantes da viagem e da programação da agenda do prefeito eleito Michel. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Eu agradeço, Osni, pela leitura das correspondências e a justificativa está clara. A Câmara não tem despesas com a viagem do vereador Michel, que vai ser o nosso próximo prefeito, e está justificado a ausência dele hoje na sessão. Dando sequências, vamos para matérias do dia. Solicito ao vice-presidente, vereador Osni Simon, a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 02 de 2024. Projeto de lei complementar número 02/2024. Altera e insere dispositivos na lei complementar número 57/2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Iporã do Oeste e da outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais leis vigentes, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Da nova redação ao caput do artigo 149 da Lei Complementar número 57, de 28 de setembro de 2005, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 149. A alíquota do Imposto sobre Transmissão Intervivos, ITBI, será de 2%. Artigo 2º. Da nova redação ao caput do artigo 150 da Lei Complementar número 57, de 28 de setembro de 2005, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 150. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens no momento da transmissão ou da cessão dos direitos a eles relativos, conforme o valor declarado pelo promitente, comprador e vendedor, desde que seja o valor real ou a avaliação será atribuída pelo fisco municipal com base no valor praticado pelo mercado na região da localização do bem imóvel. Artigo 3º. Da nova redação ao artigo 152 da Lei Complementar número 57, de 28 de setembro de 2005, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 152.
quando for a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, a alíquota prevista será reduzida em 50% sobre o valor efetivamente financiado e sobre o valor restante investido com recursos próprios ou de terceiros será aplicada a alíquota normal, conforme prevista no artigo 149 da presente lei complementar. Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel rural financiado por agente público, gozará do mesmo privilégio previsto no caput. Artigo 4º. Da nova redação ao caput do artigo 188, insere o parágrafo único e revoga os parágrafos 1º ao 6º da Lei Complementar número 57, de 28 de setembro de 2005, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 188. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, na construção civil, é o preço total do serviço, não sendo possível deduzir o valor referente às mercadorias empregadas, salvo os produzidos pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços e por ele destacadamente comercializados com a incidência de ICMS, nos exatos termos previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da tabela 12ª da presente lei complementar. Parágrafo único. Caso houver produção própria de mercadorias conforme previsto no caput do presente artigo, o prestador de serviço deverá emitir uma nota fiscal de prestação e serviço em notas fiscais de venda, em separado das referidas mercadorias, com destaque do ICMS devido ao respectivo estado. Da nova redação ao caput e aos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º, e revoga o parágrafo 7º do artigo 238 da Lei Complementar número 57, de 28 de setembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 238, parágrafo 1º. Inclui-se entre as atividades sujeitas à fiscalização as de comércio, indústria, agropecuária, de prestação de serviço em geral e, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou ofício e autônomos com estabelecimento fixo. Parágrafo 2º. A licença de localização e permanência no local somente será fornecida mediante verificação in loco do estabelecimento. Parágrafo 3º. No caso de profissionais autônomos com estabelecimento fixo, só será concedida a licença após verificação in loco. Parágrafo 4º. Nos exercícios subsequentes à concessão da licença, os contribuintes pagarão anualmente a taxa de vistoria do cumprimento de posturas e normas urbanísticas do estabelecimento, a título do específico exercício do poder de polícia administrativa. Parágrafo 6º. O alvará de licença, localização e funcionamento somente poderá ser concedido mediante vistoria e aprovação da unidade local do Corpo de Bombeiros, o mesmo aplicando-se nos casos de renovação automática. Artigo 6º. Renumera o artigo 239 para 240-A da Lei Complementar número 57, de 28 de setembro de 2005, o qual terá a seguinte redação. Artigo 240-A. Para efeito de incidência da taxa, consideram-se estabelecimentos distintos, inciso 1º, os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade ou não, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 2º, os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, estejam situados em prédios distintos
ou locais diversos, ainda que no mesmo imóvel. Artigo 7º. Os demais artigos da Lei Complementar número 57/2005 permanecem inalterados, revogando-se as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Prefeitura Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, 25 de novembro de 2024, Valmor Reis, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei complementar que altera e insere dispositivos na Lei Complementar número 57/2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Porã do Oeste e da outras providências, para que seja apreciada e votada pelos nobres vereadores na forma regimental. O presente projeto de lei complementar altera e dá nova redação e renumera artigos da Lei Complementar número 57/2005, que dispõe sobre normas gerais do direito tributário e de administração tributária do município de Porã do Oeste. As alterações propostas visam eliminar inconsistências e divergências existentes no texto atualmente vigente e deixá-lo em conformidade com o regramento tributário vigente. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, debatida, votada e aprovada na forma regimental. E Porã do Oeste, 25 de novembro de 2024, Valmor Reis, prefeito. Solicito ao vice-presidente, vereador Osni Simon, a leitura do projeto de decreto legislativo número 03 de 2024. Projeto de decreto legislativo número 003/2024. Dispõe sobre a baixa do patrimônio e a transferência de bens móveis para o Poder Executivo do município de Porã do Oeste e da outras providências. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, nos termos do artigo 87(4), a linha M do Regimento Interno, promulga o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica o presidente do Poder Legislativo autorizado a proceder à baixa do patrimônio da Câmara e à transferência para o Poder Executivo dos bens que, por sua natureza, utilidade e estado de conservação, são considerados inservíveis ou em desuso relacionados no anexo 1º do presente decreto legislativo. Artigo 2º. O setor contábil deverá realizar os respectivos lançamentos contábeis necessários para a realização da baixa patrimonial. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. E Porã do Oeste, em 19 de novembro de 2024, Adriano Klein, presidente da mesa diretora. E segue no verso o anexo 1, onde constam, então, os bens inservíveis com possível doação, se for aprovada por essa Casa, para o Executivo Municipal. Essas matérias seguirão os seus trâmites nessa Casa Legislativa na forma regimental e serão despachadas para as comissões devidas para análise e parecer. Na sequência, passa a condução dos trabalhos ao vereador Osni Simon para que seja lida e discutida a indicação de minha autoria. Solicito ao diretor-geral Bruno Berwanger para que faça a leitura da indicação número 16/2024. Indicação número 16/2024. Indica ao Poder Executivo Municipal de Porã do Oeste a colocação de lombadas na rua 1º de Maio, neste município de Porã do Oeste. Ao excelentíssimo senhor Valmor Reis, chefe do Poder Executivo do município de Porã do Oeste e Porã do Oeste, Santa Catarina.
O vereador abaixo assinado, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indicam ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao Poder Executivo Municipal de Iporã do Oeste para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências para a instalação de lombada, redutor de velocidade, na rua 1º de Maio, no trecho entre a rua Eduardo Fetter e rua Matias Walter. Iporã do Oeste, Câmara de Vereadores, em 22 de novembro de 2024, atenciosamente, Adriano Klein, vereador. Justificativa. Senhora vereadora, senhores vereadores, a colocação de obstáculos que obrigam o condutor do veículo a diminuir a velocidade em vias urbanas é uma ação necessária e está sendo provado que reduz o número de acidentes. As chamadas lombadas garantem mais segurança no tráfego, tanto para os condutores como para pedestres. Significa uma advertência ao motorista para que reduza a velocidade do carro. Por isso, é indicada para locais onde há muita circulação, como ocorre no local indicado. É comum observar que motoristas que passam pela rua 1º de Maio geralmente o fazem em alta velocidade. A instalação de lombadas nesse trecho é conveniente, pois inibe o condutor e obriga a reduzir a velocidade. Considerando que há uma grande quantidade de usuários desta via, principalmente crianças que residem nesta região e, consequentemente, vão brincar na praça existente nessa rua, buscando a segurança tanto dos pedestres quanto de motoristas, é que é feita essa indicação, na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população residente no município e de podermos contar com especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Adriano Klein, vereador. Coloco em discussão a indicação número 16/2024. Senhor presidente, volto a cumprimentar todos os antes mencionados. Essa indicação eu estou fazendo à municipalidade devido a alguns moradores dessa rua, ou especificamente da rua 1º de Maio, até para as pessoas se localizar, do centro até o bairro ou a Praça Guio. E principalmente o trecho entre a Eduardo Fetter e a rua Matias Walker. É um pouco antes da praça. Na praça já existe uma lombada, mas um pouco antes da travessia da Rua dos Pinheiros em diante até a praça não há lombada. E ali justamente é onde os moradores reportam que tem a trafegabilidade de bastante velocidade dos veículos e inclusive na manhã do dia 12 de novembro, últimos dias, aconteceu um acidente lá. Um rapaz com uma moto na travessia aí colidiu com um carro, né? Então, nesse sentido, os moradores solicitaram essa colocação de uma lombada. Claro, nunca vamos dizer assim, para o tráfego não é bom, mas para a redução de acidentes se torna uma situação necessária. Então, solicito que a administração olhe com cuidado e analise essa situação aí e coloque essa lombada para evitar novos acidentes nesse trecho. Seria isto, presidente. Obrigado, vereador Adriano. A discussão da indicação 16/2024 continua em aberto. Tem mais algum vereador querendo se posicionar? Então eu vou também falar um pouco sobre essa indicação, vereador Adriano. Parabenizo pela indicação. E realmente é um trajeto onde eu passo bastante e eu posso confirmar que realmente ali há muito movimento e também tem um pessoal que exagera muito na velocidade quando passa ali. E sendo que é um local onde muitas crianças passam, né, porque vão brincar ali no bairro, né, que usam da praça ali do bairro Guil, né, e nunca é demais a gente prezar pela segurança. Então, acho que isso é um fator primordial, a gente está sempre lutando pela segurança da nossa população, e eu tenho certeza que essa indicação vem ao encontro daquelas pessoas que realmente querem se proteger e proteger os seus filhos, os seus familiares e a população em geral. Então, a gente gostaria muito que realmente o Executivo olhasse com carinho, né, o Conselho das Cidades, e que realmente, efetivamente, haja a construção daquela lombada naquele local para que, quem sabe, lá na frente possa
salvar vidas. Tá? Então, parabéns novamente, vereador Adriano. Continua em discussão a indicação número 16, 2024. Como não tem mais ninguém querendo se manifestar, esta indicação será encaminhada para o Executivo Municipal para as devidas providências. Neste momento, eu devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Adriano. Passamos para o grande expediente, onde não tem nenhum vereador inscrito para usar a tribuna. Na sequência, vamos para a ordem do dia. Passo novamente a condução dos trabalhos ao vereador Osni para que seja discutida a matéria de minha autoria. Agradecer novamente por poder conduzir os trabalhos. E, nesse momento, coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 004-2024, que dispõe sobre a concessão de adiantamento e de áreas no âmbito da Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Paulo. Então, saudar o presidente em exercício, vereador Osni, colegas vereadores, funcionários, público que se faz presente nessa casa no dia de hoje, já nominados pelos colegas, então não vou nominá-los pessoalmente, mas agradecer a participação, também a quem nos assiste de suas casas. E já comentamos isso em primeira discussão, e apenas para quem nos assiste hoje, às vezes gera impacto lá fora, negócio de dispõe sobre questão de concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal, às vezes os vereadores estão aprovando alguma coisa para a questão de diárias ou alguma coisa assim. Não, explicar para todos que apenas houve alteração, houve um entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina na questão legal, documental e das regras que precisam ser estabelecidas para a questão de diárias quando o vereador ou quando entes, nesse caso aqui vamos falar da Câmara, mas isso também serve para outros serviços públicos, como da administração, da prefeitura, são necessários a documentação, enfim, o que é necessário para a concessão dessas diárias. E nós estamos apenas adequando aqui, e como presidente da Comissão de Constituição e membro da Comissão de Orçamento, também a gente avaliou isso, parabenizar o nosso assessor jurídico, Daniel, que fez esse projeto, elaborou esse projeto baseado no que o Tribunal de Contas, a partir de agora, exige de legalidade para a questão da concessão de diárias. Acho que é interesse de todos aqui, sempre foi, deve ser, que quando vão a trabalho fora do município e é concedido diárias para bancar as suas despesas, com deslocamento, com hotel, necessárias para fazer esse serviço fora do âmbito municipal, mas que seja de forma clara, transparente e dentro da legalidade. Então aqui não está se alterando nenhum valor de diária, nem nada, né? Não se modifica valor nenhum, apenas esse projeto é para regularizar e tornar no âmbito do município aqui, no âmbito da Câmara Municipal, as mesmas regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas. Então, nesse sentido, eu sou amplamente favorável ao projeto, porque ele traz transparência e traz realmente aquilo que é legislação hoje. Então, peço o apoio dos demais colegas para votação favorável nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo, pela contribuição. Continua em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 04/2024. A palavra continua livre. Então, nesse momento, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 4/2024. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Então, o projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Devolvo novamente a condução da sessão ao presidente Adriano. Dando sequência aos trabalhos, vamos para a explicação pessoal, onde também não temos nenhum vereador inscrito. E assim sendo, conforme prevê o regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 185,
As sessões ordinárias serão em número de 4, mensais, realizadas nas segundas-feiras com início às 19 horas. No entanto, devido à viagem dos vereadores para Florianópolis, com data de saída dia 2 de dezembro, com horário de saída previsto para as 14 horas, consulto os colegas vereadores a possibilidade de realizarmos a sessão no dia 2 de dezembro, com início às 13h30 horas. Vamos fazer a votação nominal. Vereador Paulo. Senhor presidente, um questionamento. Acredita que dê tempo suficiente para o deslocamento, para chegar no horário previsto? E uma vez que a gente precisa pensar na questão de que talvez tenha paradas no trânsito para reformas, né? Não sei se isso foi planejado. Eu sou favorável à antecipação da reunião, com toda certeza, mas eu acho que precisa ser avaliada essa questão. Mas, a princípio, sou favorável para a antecipação dessa reunião, mas talvez, como sugestão, poderia ser às 13 horas. Eu só vou justificar, a saída do avião é às 18, então nós tínhamos que estar em 17 horas. Eu acredito nós saindo das 14 horas, 14h30, seria 2 horas e meia, 3 horas. Tivemos parada de quase 1 hora, às vezes. Mas talvez a gente pode pensar em puxar para conta. São Miguel. Então, vou fazer novamente a consulta. Se nós alterarmos esse horário para as 13 horas, pode ser? Meia hora antes. Ou às 12, então? Não, eu acho que às 13 está de acordo. Sugestão, presidente, o senhor que comanda, mas é uma sugestão, acho que como a gente está num diálogo, não concordo? Por questão de segurança seria mais interessante, no meu ver. Eu sou favorável à antecipação. Então, o horário a gente define exatamente, se meia hora, um pouco mais antes. Isso ainda a gente define. A convocação teria que ser hoje. Então, vamos antecipar 1 hora, 12h30. 12h30, o senhor vereador Paulo concorda? Favorável. Vereador Ângelo? Favorável. Vereador Darcy? Favorável. Vereador Osni? Favorável também, inclusive, já me quebra um galho também em relação à escola, né? Porque eu teria que trabalhar a partir das 13h15, né? Então, como é nesse horário, então eu vou conseguir chegar a tempo para conseguir dar minhas aulas. Obrigado, presidente. Vereador Mário? Favorável. Vereador Odolir? Favorável. Vereadora Irmi? Favorável. Então, está aprovado para a próxima sessão ordinária, próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, com início às 12h30 horas. Não tendo mais, declaro encerrada a presente sessão. Solicito aos colegas para, na sequência, após o encerramento desta sessão, acompanhar a explicação do extensionista da IPAGRE, Alisson Lutke, no uso da tribuna popular, inscrito para falar sobre as principais ações da IPAGRE no município no ano de 2024. E convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 2 de dezembro de 2024, segunda-feira, com início às 12h30 horas, nessa Casa Legislativa. Convido o representante da IPAGRE, extensionista Alisson, para usar a tribuna. Então, muito boa noite a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor presidente Adriano Klein, em seu nome todos os demais vereadores, sintam-se cumprimentados. Gostaria de cumprimentar também os nossos parceiros, né? O pessoal do sindicato, da Associação de Apicultores. Agradecer pela presença também do senhor Roque Marques, que é o nosso futuro secretário de Agricultura do município, e também os demais participantes aí, né? Agradecemos pela participação. Bem, então essa atividade que a gente vai conversar um pouquinho com vocês é uma ação que todo ano a IPAGRE realiza nos municípios
para destacar um pouquinho do que foi feito ao longo do ano, né? Quais são as principais ações e os principais resultados alcançados. Então, inicialmente eu gostaria de passar um vídeo institucional aí, mostrando um pouco de como é que a EPAGRE está se organizando para o futuro. Para a grandeza do trabalho, divisas não são limites. É por isso que, mesmo pequeno em extensão territorial, Santa Catarina é gigante na produção de alimentos, que todos os dias chegam à mesa de milhões de brasileiros. Da terra fértil, milhares de famílias catarinenses tiram seu principal sustento. E elas não estão sozinhas. Com uma experiência de décadas de atuação, a EPAGRE vem revolucionando o trabalho no campo. São mais de 1.600 colaboradores, levando técnicas inovadoras de alta tecnologia, novas variedades de cultivos e o acesso a políticas públicas que permitem expandir a produção e os negócios de pequenos e grandes produtores. Pesquisa, capacitação, inovação são como raízes que fazem florescer a eficiência da empresa e a entrega de bons resultados para os catarinenses. A EPAGRE é especialista em cuidar de quem produz, em valorizar as mãos que tanto trabalharam para consolidar toda essa história. Elas são a força que inspira e é de mãos dadas com todos os catarinenses, no campo e na cidade, que a nova EPAGRE vai em busca de um futuro sempre mais produtivo e promissor. Isto, então, o vídeo aborda, né, uma questão... Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho da sua equipe em uma só tela. Assim, a comunicação fica organizada. O vídeo aborda, né, a questão de uma nova EPAGRE que vem surgindo, né? Então, no ano que vem, a EPAGRE, dentro do seu rol de atuação, passa a atuar também na educação, né? A EPAGRE está assumindo os SEDUPs no estado, participando também dessa formação desses jovens aí, né? E atendendo mais próximo essas propriedades desses jovens que vão estar cursando o curso técnico em agropecuária, né? Então, a EPAGRE está trabalhando novamente a missão, visão, valores, né? Adaptando a essa nova realidade. E também, junto disso, aí, desses 1.600 colaboradores, aí, nos próximos 2 anos, vai haver uma renovação aí, né, através de concurso, né, aposentadorias e concurso, de cerca de 500 funcionários, né. Então, a EPAGRE vem numa nova roupagem aí também, né, e as propriedades vão também evoluindo e a EPAGRE precisa também evoluir junto, né, para conseguir atender. Bem, daí então vamos falar um pouquinho sobre as ações da EPAGRE em Iporã do Oeste, né? Eu vou ser bem breve nesta apresentação, porque os senhores já acompanham de mais tempo também, né, o trabalho da EPAGRE no município. A equipe local continua a mesma, né? Eu, a Alice e o Paulo, né? Então, pode passar. Então, eu destaquei aqui 5 pontos que a gente considera bem relevante ao longo do ano de 2024. O primeiro deles é a atuação na área de manejo e conservação de solo, ações na área de pecuária de leite, né, com destaque aí para políticas públicas e investimentos, né, atuação junto do setor de apicultura, ação social do Dia da Mulher e o apoio aí junto da organização do Conselho Municipal de Agricultura. Pode passar. Então, essa ação de manejo e conservação do solo, ela se deu início mais forte no segundo semestre do ano passado,
e na FAIC a gente trouxe um stand abordando assim bem aprofundadamente o tema, né, que vai desde correção de solo com calcário, adubações verdes, terraceamento, enfim, várias práticas de manejo e conservação de solo. Neste ano fizemos um dia de campo específico, né, sobre o tema, e esse tema vem ganhando corpo, né, vem cada vez mais os agricultores aí do município vêm adotando essas orientações, né, pode passar mais um slide, queria mostrar para vocês, né, então, na área de construção de terraços, conservação de solo e proteção contra a erosão, né, nesse ano a gente trabalhou mais ou menos em torno de 50 hectares já de terraceamento aí no município e vem aumentando essa demanda aí dos agricultores. O programa de calcário é um programa que a gente atende em torno de 100 agricultores por ano, né, então em torno de 500 hectares mais ou menos corrigido, né, por ano aí no município. Tivemos essa política pública do Estado que viabiliza a aquisição de equipamentos, né, que são equipamentos propícios aí para manejo de conservação de solo. A gente vê nas fotos os rolos faca, né, e também bastante incentivo ao plantio de adubações verdes, né. Essa prática cresceu muito e a gente entende que essas ações aí dão sustentabilidade aí para os sistemas produtivos aí do município, né. Essa conservação de solo, esse trabalho de manejo é essencial aí para que o produtor consiga manter altas produtividades aí ao longo dos próximos anos. Pode passar. Então, aqui é um número que representa aí um montante de recurso de política pública aplicado, né? E o total de agricultores, né, famílias atendidas. Pode passar. Aí o segundo ponto destacado, então, são os programas de incentivo a investimento, né? As políticas públicas lá da Secretaria de Agricultura. Eu trouxe alguns exemplos, né, aqui para vocês perceberem melhor como é que funciona, mas teve bastante projeto aí de investimento em instalações de gado de leite, né? Equipamentos para a área de leite, questão de energia fotovoltaica, construção de esterqueiras, projetos de água, né, projetos de fertirrigação. Então, uma gama muito ampla de projetos, que daí agora no próximo slide a gente consegue ter uma dimensão aí do valor de recurso aportado, né. Então, 78 projetos ao longo do ano, num montante aí próximo a 4 milhões, né. Destaco também a questão dos programas de água. Ó, esse ano tivemos 10 projetos elaborados, e nos últimos 3 anos aí a gente está totalizando em torno de 130 projetos de água, né? Então, é uma colaboração muito importante aí para a agricultura no município, que dá uma autonomia maior aí para as propriedades, né? E que vai, com certeza, influenciar muito no futuro aí das atividades produtivas. Lembrando que também nisso aí as propriedades cada vez mais aumentam o seu consumo de água, e a gente deve continuar também, né, elaborando projetos e buscando soluções para as propriedades. Nos programas relacionados com o leite, né, então esse é o destaque que tem lá na apresentação, né, são quase 2 milhões de reais investidos aí na agricultura do município aí em projetos. Também a atuação com o setor da apicultura. Nós temos a presença do Dani, que é o presidente da associação, né, que vem conduzindo um trabalho bem interessante aí, né. Organizamos um seminário com 180 pessoas aí na área de apicultura. Tivemos a presença do nosso presidente da IPAGRE, que veio nos prestigiar aí no evento, né. Então, a gente percebe que há um destaque nessa atividade e a IPAGRE vai continuar com a parceria, né. O sindicato também nos ajudou na execução deste evento, né? Então, também é uma ação de mais tempo e que estamos plantando sementes boas aí para o futuro. Na apicultura, então, o montante de recursos em projetos do Estado não é tão relevante, né? Porque a atividade em si ela também não é tão pujante, mas sempre vão havendo projetos e vão havendo investimentos. Fizemos também o segundo encontro aí da mulher agricultora. Esse foi na linha Macucuzinho, né?
Então, essa é uma ação que a Prefeitura Municipal, junto com a EPAGRE, aí, coordena, já é o 2º ano, né? E é uma ação interessante de se pensar e de avaliar a continuidade, né? Para nós poder também valorizar esse público. E, por fim, né, a assessoria ao Conselho de Agricultura. Esse é um conselho, é uma ação que a EPAGRE estimula muito para que as decisões do setor da agricultura do município se tornem mais democráticas, que elas sejam discutidas, né? Então, está chegando uma nova administração e a gente vai também fomentar junto com eles o fortalecimento do conselho, as discussões das ações no interior, né? É sempre importante e sempre dar um respaldo também para a administração do município, né? Nas decisões que são tomadas. Por fim, aqui um slide que apresenta outras políticas públicas, né? Então, com destaque para a política da semente de milho, né? Que sempre atende um grande número de agricultores no município. Pode passar. E a gente chega no final do ano aí com uma sensação de dever cumprido mesmo, né? De ter atendido aí quase 600 agricultores do município com políticas públicas da Secretaria do Estado, né? Num montante aí de quase 5 milhões de recurso que gira na agricultura do município, né? Mais algumas fotos ali que exemplificam, né? E pode passar. Para 2025, então, né, a gente tem a continuidade dessas ações técnicas, né? A gente vai ter um trabalho de planejamento plurianual, que esse é feito também com o Conselho da Agricultura, com lideranças, pensando como a EPAGRE deve trabalhar os próximos 4 anos, né? Qual o direcionamento que a EPAGRE vai ter. E temos a expectativa aí no 2º semestre do ano que vem de começar o novo programa SC Rural, que esse programa é um financiamento que o Estado faz lá com o Banco Mundial. São 150 milhões de dólares a serem aplicados em todo o Estado em ações de investimento. E a gente espera também conseguir encaminhar projetos de Iporã, conseguir fomentar a nossa agricultura, né? Normalmente esses projetos atendem grupos mais organizados, né? Então a gente vai ter que buscar essa organização dos grupos e ver se a gente consegue encaixar projetos que consigam alavancar a agricultura do município. De maneira geral é isso, né? Os senhores já conhecem o trabalho, os parceiros também conhecem o trabalho, né? A gente sempre está aberto à discussão, a colaborações, né? A nova Secretaria de Agricultura que está chegando, a gente vai estar sempre aberto, né, a sugestões aí, a trabalhar em parceria, sindicato, enfim, entidades que sejam nossas parceiras. Eu agradeço, senhor presidente, o espaço, né? E a gente se coloca à disposição também de sugestões aí desta casa, né? Sempre no intuito de melhorar, de evoluir nosso trabalho. Eu que agradeço, senhor Alisson aí, e acredito que sempre é interessante, nós temos empresas que têm um quadro técnico, mas o melhor ainda é quando o nosso Estado tem um quadro técnico e coloca à disposição dos agricultores, porque aí não tem, vamos dizer assim, interesse econômico atrás das orientações, porque eu como agricultor, eu vejo muitas vezes técnicos tentando induzir agricultores para uma linha que seria a ideal para aquelas empresas, né? E aí nós temos um quadro técnico que é fornecido pelo Estado, de graça para os agricultores, e além disso, todo um trabalho que eles fazem e toda essa apresentação, todos esses recursos e benefícios que os agricultores receberam, né? Então, eu agradeço imensamente o trabalho de vocês. Não tendo mais nada, eu encerro então, e boa noite a todos.